Bom, eu sou jornalista, graduado pelo Unifiel, com pós pela Casper Libero, mestre e doutor em Oncologia pelo Assis Camargo, diretor aqui da Censo Consultoria de Comunicação, e atuo também na revista Problemas Brasileiros e no Science Arena. Sou professor convidado de uma disciplina de pós-graduação da FUUSP, Faculdade de Odonto da USP e da Universidade Federal do Paraná, uma disciplina de divulgação científica. Sou membro fundador e ex-presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Aqui é o tema da nossa aula. Epidemiologia, ela vem do grego, epi, sobre, demi, o povo, e logos, estudo, né? É o estudo sobre o povo. No caso, é a ciência que estuda a distribuição das doenças e as condições relacionadas à saúde. As causas, né, que nós vimos aí, principalmente de estilo de vida, né, os fatores comportamentais relacionados ao câncer na aula do professor, do Dr. Juliano. Mas a epidemiologia é importante para entender o que causa as doenças e como prevenir essas doenças, seja uma prevenção primária, evitar que a doença aconteça, prevenção secundária, né, que envolve o rastreamento, você diagnosticar mais cedo essa doença, vacinação também tem esse papel importante na prevenção de doenças, você só consegue estabelecer essas políticas, entender quais são os grupos de alto risco, se você faz justamente esses estudos epidemiológicos, apresenta essas evidências científicas. Aqui vou falar das principais referências, né, para vocês, nós, colegas jornalistas, obtermos esses dados referenciados sobre saúde. Aqui falando do Brasil, né, nesse link, né, da Organização Mundial da Saúde, temos dados relacionados ao Brasil. E, através dessas análises, nós podemos observar quais são as principais doenças que acometem a população brasileira, qual é a expectativa de vida, enfim, quais são as estratégias a serem adotadas a partir desses dados que nós podemos obter de cada um dos países e de continentes e de regiões do mundo, para que você estabeleça medidas de políticas públicas a partir desses dados, e são dados muito valiosos também para reportagens que venhamos a produzir. Dentre as principais causas de doenças, né, enfim, as principais doenças no mundo são as doenças cardiovasculares, com 19 milhões de mortes em 2021, são as chamadas doenças não comunicáveis. Né? A segunda que aparece é o câncer, mas aí estão todos os tipos de câncer reunidos, com quase 10 milhões, né? 9,8 milhões, arredondando, né? Porque temos ali um número abaixo, 9.743.832 mortes em 2022, as doenças respiratórias crônicas e diabetes. E no mundo nós temos quase 20 milhões de novos casos de câncer no mundo. São dados, esses dados, eu estou sempre trazendo para vocês a referência e o link no topo do slide. É importante a gente entender as diferenças, há muita confusão no momento de você analisar os dados e escrever matérias, entender a diferença, por exemplo, entre incidência, taxa de incidência, prevalência e taxa de mortalidade. A incidência é o número absoluto de pessoas diagnosticadas com câncer em um determinado ano. Por exemplo, são 17 mil novos casos de câncer de colo do útero previstos para 2025. Isso é incidência, número absoluto de casos. A prevalência é o número de pessoas com diagnóstico de câncer em uma determinada população. Então, você saber assim que numa determinada população tem tantos casos de câncer para cada número de pessoas. Taxa de incidência é a proporção de pessoas diagnosticadas com câncer em um ano em uma determinada população. E também tem a taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que morreram de câncer em uma determinada população. É importante entender esses conceitos para não haver erros no momento de escrever,
porque muitas vezes o número absoluto de uma determinada doença parece ser um número alto, mas dentro de uma determinada população, às vezes são 10 casos para cada 100 mil habitantes. Só que em outras populações pode ter um número menor de casos, mas aí são 60 casos para cada 100 mil habitantes. Então, isso tem uma diferença epidemiológica. E no Globocan, né, que é a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, o IARC da OMS, eles têm esse levantamento chamado Globocan, aí está o link, em que você pode extrair o máximo possível de dados, tanto em homens quanto em mulheres, tanto de incidência quanto de mortalidade dos mais variados tipos de câncer. Vocês conseguem fazer esses filtros e olhar os dados e também observar esses gráficos. Tanto de incidência, mortalidade, prevalência, você dividindo apenas por incidência e mortalidade, independentemente do gênero, ou separando por male e female, né? Homens e mulheres. E consegue observar também o número absoluto, colocando também nesse gráfico, né? Tanto a prevalência quanto a incidência. Aí você consegue também estabelecer filtros por tipo de câncer, você consegue estabelecer a idade de 0 a 85 anos, você consegue fazer esses filtros. Então, se você pegar, por exemplo, uma população até 18, 19, 20 anos, enfim, a população pediátrica, os tipos de câncer com maior número de casos vão ser diferentes, vão ser leucemia, osteosarcoma, ou seja, vão ser tumores pediátricos. Se você pegar uma faixa, por exemplo, entre homens de 19 a 30 anos, você vai ver que o câncer mais comum nessa população é câncer de testículo, e por aí vai, né? Você consegue estabelecer esses cortes, consegue ver quais são os tipos de câncer mais comuns nos adultos jovens, por exemplo, pegar de 20 a 40 anos, quais são os cânceres mais comuns nessa faixa etária, tanto em homens quanto em mulheres, ou na somatória. Você consegue fazer filtros de, eu quero que apareça no meu gráfico 10, 15, 20 tipos de câncer, ou todos os tipos de câncer. Você consegue colocar também, se aparece no gráfico para vocês tanto a prevalência quanto a incidência, aparecendo dentro do gráfico ou fora, né, do lado do desenho do gráfico, né, para você conseguir visualizar quando os números são grandes. Porque quando é de prevalência, né, vão aparecer ali 20, 30, 40, mas quando for de incidência, vão aparecer lá, por exemplo, 1.800.000 casos de câncer de pulmão, por exemplo. Então, colocar fora, você consegue visualizar melhor o número como que está aí no gráfico. Você consegue ver quais são os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres e por ambos os sexos, tanto a prevalência quanto a incidência, número absoluto de casos, e você consegue gerar gráficos dos diferentes formatos, como vocês podem observar aí. Por exemplo, em câncer de mama, aí já é uma referência do SEERS, que é um serviço de sobrevivência do câncer, um levantamento do NIH, né? São os Institutos Nacionais de Câncer dos Estados Unidos. Você consegue ver, por exemplo, qual é o número absoluto de casos, a prevalência, a sobrevida geral. Aí a sobrevida geral é porque, por exemplo, o câncer, ele é dividido, né, em estadiamentos, né, a fase em que o câncer é descoberto, se a doença está localizada, se é regional, ou seja, se ela já se espalhou para os linfonodos, se é uma metástase, por exemplo, já é o estadio 4, né, vai de 0 a 4. Se você vê o levantamento em câncer de mama, 63% dos casos são localizados, né, no tumor, ainda restritos à mama. Então, são tumores iniciais. Então, isso faz com que a sobrevida seja maior, sobrevida em 5 anos. Por exemplo, na doença localizada, a sobrevida em 5 anos
é de 99,6%. Se já se espalhou para os linfonodos, 86,7%, e quando é metástase a sobrevida em 5 anos, 31,9%. Sobrevida em 5 anos significa que, após 5 anos de tratamento, 5 anos do diagnóstico, o paciente continua vivo. Então, são sobrevida de 5 anos. E a sobrevida geral, né, global em câncer de mama, independentemente do estadiamento, é 91,2%. Ou seja, quando se fala a cura para o câncer, né, no caso do câncer de mama, 91% das pacientes sobrevivem ao menos 5 anos após o diagnóstico, né, após iniciar o tratamento. E vemos aqui o quanto que nós temos uma faixa satisfatória de casos de câncer abaixo dos 44 anos, né, 10%, aí abaixo dos 54 anos também já soma-se mais 18,2%, e a mediana de idade é de 63 anos para câncer de mama. Isso vocês podem extrair, voltando aqui, vocês podem extrair do CIRS dados dos mais diferentes tipos de câncer. Aqui já é um levantamento do INCA, Instituto Nacional de Câncer, que tem as estimativas, né? No caso, as estimativas atuais são de novos casos de câncer previstos para 2023, 2024 e 2025. Então, provavelmente, no início de 2026, vão ser lançadas novas estimativas pelo Instituto Nacional de Câncer, que aí vocês podem ver tanto o número de casos em homens e mulheres e o total para os mais diferentes tipos de câncer, embora eles não classifiquem todos, né? Muitos deles colocam outras neoplasias e também separa aqui o câncer de pele não melanoma. Você pode também fazer esse levantamento por estado. Aqui eu só fiz um recorte mama, próstata, colo retal, pulmão, estômago e colo do útero, mas vocês têm a tabela completa e dos 27 estados, né? Aqui é só um recorte para vocês verem como que aparece o total de casos de câncer em determinado estado. Vocês podem pegar também esses dados por região, por cada uma das 5 regiões brasileiras. Também podem pegar por cada um dos estados, e a referência está sempre ali em cima, mas vocês entrando no site, vocês vão entendendo como que funciona. Também pegar por capitais, e no caso, vocês podem pegar por municípios também. Aqui é também interessante porque é por neoplasia taxas ajustadas. Vocês vão identificar lá que tem taxas ajustadas e taxa absoluta, né? Vocês podem, assim, considerar mais interessante, mais fidedigno para as matérias, porque é uma limpeza dos dados, utilizar o taxas ajustadas. Aqui tem para vários tipos de câncer, não tem para todos esse tipo de levantamento lá nesse levantamento de estimativas do INCA, mas aí se você seleciona, algum deles vocês já vão pegando alguns dados. Deixa eu ver, porque está aqui mais aqui na frente, nesse slide. Aqui eu separei de câncer de mama, no canto esquerdo de quem está vendo, e no canto direito de colo do útero. Vocês podem ver pelo mapa o quanto a prevalência, né? Ou seja, o total de casos para cada 100 mil mulheres, que conforme a cor é mais escura, são estados que têm uma maior prevalência. Então, aqui eu sinalizei, e você pode ver aqui que na mais escura está 48, 40 e 74 e 79. No caso, os 74 e 79 é o estado de Santa Catarina com a maior prevalência entre todos os estados brasileiros em relação a câncer de mama. E aqui é o câncer de colo do útero, a maior prevalência, ela se dá no estado do Amazonas, com 31,71 casos para cada 100 mil mulheres. E com isso você identifica, por exemplo, um gargalo de que, mesmo tendo vacina contra HPV, Papa Nicolau, agora tem o HPV-DNA, enfim, todas essas estratégias para você caminhar em direção à eliminação do câncer do colo do útero, você vê
o quanto que essa questão de saúde pública ela acaba pesando bastante na região norte, tendo o estado do Amazonas como a maior prevalência do Brasil em câncer do colo do útero. Então, você consegue ver olhando um mapa, olhando um gráfico, você muitas vezes identifica uma potencial reportagem. E vou falar também aqui de dados do DataSUS. Né? Vocês entram nessa referência que está no topo, aí vocês vão clicar em Tabnet, vão poder, enfim, extrair dados com todos esses itens aqui do menu. Eu vou mostrar para vocês apenas um deles, que é o de assistência à saúde. Dentro de assistência à saúde, vocês podem pegar tanto produção hospitalar, ambulatorial, imunizações. Esse de imunizações, desde 94, que é quando eles estão com essa nova base de dados, né, desses últimos aí 30 anos, né, 31 anos, vocês conseguem extrair filtros que vocês pegam um determinado tipo de vacina e vê qual foi a cobertura ano a ano, quantidade de doses, enfim, vocês conseguem ver essa evolução ou involução, né, das imunizações dados do calendário nacional de vacinação do SUS. Mas aqui no exemplo que eu vou trazer a vocês, clica ali assistência à saúde, aí em produção ambulatorial a partir de 2008, aí vocês podem fazer um filtro, aqui no caso eu fiz por região e unidade da federação, aí no seu canto direito tem 3 colunas que você pode separar. Eu separei por unidades da federação, ano do processamento desse dado e quantidade aprovada. Aí fiz uma seleção dos meses, eu selecionei todos os meses de 2024 e 2023, para fazer uma simples comparação desses 2 anos. E o procedimento a ser analisado, aqui está o código e o tipo de procedimento, mas a lista é gigantesca de procedimentos. Coloquei colonoscopia, né, que é um exame de rastreamento de câncer coloretal, né? E aí cliquei para mostrar esses dados. Né? E quando mostra esses dados, aí gera aqui para cada um dos estados brasileiros quantas colonoscopias foram realizadas em 2023 e quantas foram realizadas em 2024. Você vê que um salto de 499 mil para 576 mil. Então, você vê que tem um maior número de colonoscopias no ano de 2024. Bom, e a partir desses números você consegue estabelecer matérias. Por exemplo, cerca de 7 em cada 10 casos de câncer de pâncreas ocorre a partir dos 65 anos, que o Março Azul Marinho, colonoscopias no SUS em 2024 aumentaram 138% em relação ao primeiro ano da pandemia, mas é importante você saber o sentido desses dados. Né? A partir desses dados, você chega no porta-voz e entende as razões desses números, o que eles significam. Por exemplo, no caso de colonoscopia, nós vemos que houve muito represamento na pandemia. Então, muitas vezes, esse aumento de 138%, ou seja, aumentar 1,3 vezes o número de colonoscopias em 2024 em relação a 2020, é porque teve um represamento muito grande. É um dado importante, mas que tem outras causas além, não só... quer dizer, não significa que as pessoas estão... que há um excesso de informação e a gente não precisa mais falar sobre colonoscopias para as pessoas irem cada vez mais fazer o exame. Não. Tem uma razão diferente. E para encerrar, assim como nós tivemos em 2023 a notícia, no dia 4 de fevereiro, que o Brasil teve um aumento de 79 mil casos de câncer em 2023, comparado com 2020, nós poderemos ter dados semelhantes, um aumento até maior em 2026, né, quando vão ser anunciadas as novas estimativas do câncer. Então, é importante estarmos atentos a esses números, porque poderemos desenvolver muitas matérias também após isso.